prazer estarmos aqui reunidos com a Hemorrede do Estado do Rio de Janeiro. Muito feliz pela participação, pela aceitação do evento, né, da triagem clínica de doadores de sangue. Agradecer especialmente ao Centro de Estudos pelo apoio que vem dado, pela sua playlist, que nos deixa muito acolhidos. Agradecer principalmente à doutora Margarida Pêssego, né, pela disponibilidade em falar conosco sobre o tema e estar aberta aqui a discutir sobre esse tema que temos, na atualidade, muitas questões, né, a serem discutidas e dúvidas. Só queria deixar claro que esse evento foi criado a partir de dúvidas da Hemorrede, inclusive solicitações de alguns responsáveis técnicos para que esse evento acontecesse. Então, é muito bom poder estar aqui realizando um anseio da própria rede. Agradecer também ao Dr. Luiz Amorim, que dispensa a apresentação, para que possa moderar esse evento, junto aí com a doutora Margarida Pêssego. Então, eu passo a palavra para o Dr. Luiz Amorim. Obrigado a todos. Que tenhamos todos um excelente evento. Bom dia a todos. É um grande prazer participar desse evento, né, sobre esse tema que é um tema, eu diria, muito atual, né, que é a triagem clínica de doadores, especialmente os novos critérios, sobretudo à luz da decisão do STF, que proibiu que se perguntasse aos doadores de sangue, aos candidatos à doação de sangue, se teriam feito, masculinos, né, se eles poderiam ter feito sexo, ou se teriam feito sexo com outros homens nos últimos 12 meses. Então, essa pergunta foi proibida, as perguntas precisam ser, se chama de neutras de gênero, neutras quanto ao gênero, ser feita aí, independentemente do gênero para homem e para mulher. Mas essa não foi a única mudança, tem várias ainda que não estão estabelecidas, mas que precisam ser mudadas ou precisam ser introduzidas. Então, é um tema realmente palpitante e ninguém melhor do que a Margarida, né, que além de ser uma grande amiga, é a chefe da seção de atendimento ao doador, Margarida do Hemorrio. Margarida é uma hemoterapeuta com enorme experiência em todas as áreas da hemoterapia, em todas, e ela nos dá o prazer, a honra e o orgulho, né, de ser a chefe do setor de atendimento ao doador já há alguns anos. E, então, ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. Ela vive o dia a dia, os problemas, as discussões, as dúvidas. Então, ninguém melhor do que ela para trazer esse assunto, discutir e, claro, também trazer a opinião dela. E acho que será uma sessão muito proveitosa. Eu queria, então, agradecer a Sônia pela organização e a Margarida por ter aceitado o convite e nos brindar, né, com todo o seu conhecimento e sua experiência. Eu não vou falar sobre trabalhos que estão sempre saindo em relação à triagem clínica de doadores. Eu vou, principalmente, falar sobre os nossos problemas que a gente vivencia aqui na triagem de doadores aqui do Hemorrio. Porque o que a gente vivencia aqui, ele é espelho do que todos vivenciam na rede. E eu acho que talvez essa troca de vivências é que talvez faça a gente estabelecer uma certa regularidade no tratamento dessas questões, né? A legislação, na triagem clínica, a legislação traça as principais diretrizes do processo de triagem e as atualizações, né, de acordo com as novas evidências científicas, de acordo com as urgências epidemiológicas e até por decisões judiciais. Em relação às evidências científicas, como eu disse, a gente gostaria que a legislação andasse um pouco mais rápido, porque a nossa legislação tem que ser revista, eu acho que deveria ser revista com mais frequência, porque a gente sente falta dessa revisão mais frequente, porque muitas vezes a gente já gostaria que ela fosse mudada em alguns aspectos e a gente ainda tem que esperar algum tempo para que ela mude. As urgências epidemiológicas, a gente viu na época do Covid, como houve mudanças rapidamente, muitos países fizeram mudanças relativas a tempos para que os estoques de sangue não ficassem defasados, né? Então, logo foram vistos, por exemplo, mudanças em relação, por exemplo, a tatuagens. Foram diminuídos logo os tempos, porque realmente já podiam ter sido diminuídos anteriormente. Então, andou-se mais rápido com isso.
E aqui no Brasil, até por decisões judiciais, como o Luiz já falou, né, que, de repente, houve uma decisão judicial em que teve que ser mudado determinados comportamentos que a gente considerava de risco e que, por evidências científicas, eram de riscos, passou-se a ter que se usar outros meios para que essas situações não passassem a ser chamadas de risco e fossem substituídas por outros critérios que também dessem segurança, mas que não se tocassem mais nesse assunto. Então, a finalidade da triagem clínica é selecionar doadores de forma a evitar reações à doação que coloquem em risco a sua saúde, né? Então, claro, um doador ele não pode ser submetido a uma doação em que essa doação vai prejudicar a sua saúde. O que a gente vê frequentemente é que, com as campanhas, os doadores muitas vezes chegam aqui e ficam muito aborrecidos quando, por uma razão ou outra, a gente não permita que ele doa, ou porque ele está fazendo uso de uma medicação, ou, por exemplo, um beta-bloqueado, e a gente tenta explicar por que não, e eles, não, mas eu garanto, eu me coloco à disposição, podem fazer e tal. Ele não entende que a gente faz esse tipo de colocação que é para prevenir qualquer problema que ele possa prejudicar a sua própria saúde. Então, essas explicações, às vezes, têm que ser muito bem colocadas, porque a pessoa se sente no direito de doar. É como se nós, da área médica, não pudéssemos interferir numa vontade própria dele querer doar. E a outra finalidade é selecionar doadores de forma a evitar doações que possam causar doenças, né? Que, no caso, são as ISTs, né? Que antigamente eram DSTs, né? Agora são infecções sexualmente transmissíveis, ou agravar o risco nos receptores das transfusões. Então, a gente não pode nem causar, nem agravar o risco nos receptores das transfusões. Por exemplo, no caso aqui, a gente pode citar como exemplo, por exemplo, plasma de mulheres multíparas que poderiam causar, por exemplo, trale, que é uma reação grave, né, em receptores de transfusão. Por isso que eu acho que a realização da triagem clínica é complexa. Ela exige formação técnica e grande habilidade interpessoal, já que em poucos minutos se abordam temas de foro íntimo e, caso não se estabeleça empatia, as respostas podem ser evasivas ou não verdadeiras. Quer dizer, pode haver até respostas não verdadeiras diante do questionário, que é uma coisa que a gente não pode evitar, né? Muitas vezes me pergunto, mas podem estar mentindo? Realmente podem. Não há como a gente saber se uma pessoa está mentindo ou não. A gente espera que as pessoas não mintam. E também pode haver, se não houver essa empatia, e como esse questionário também é revisto dentro da sala pelo triador, e são abordadas algumas questões mais importantes ali pelo triador, se eles não criarem uma certa empatia entre o triador e o candidato, eles podem tornar as respostas evasivas ou não quererem falar sobre determinados assuntos. E isso, então, torna uma barreira que é difícil de vencer. Então, é difícil essa triagem. Parece uma coisa simples, mas não é. É uma coisa que a gente já se depara inicialmente, logo no cadastro, em relação ao nome social e à mudança de nome. É um aspecto que o pessoal do cadastro tem que estar bem treinado pelo seguinte: o nome social é o modo como a pessoa se auto-identifica, como é reconhecida e denominada na sua comunidade no meio social, uma vez que seu nome civil não reflete a sua identidade de gênero. Inicialmente, esse nome social era utilizado principalmente pelos transgêneros, né? Que eles botavam esse nome social porque eles se sentiam já, mudavam normalmente. Bom, se eu ao nascer eu tinha o gênero masculino, mas me sentia como um trans feminino trans, eu gostaria de ser chamado, por exemplo, meu nome era João, eu queria ser chamado de Joana, então eu adquiri o nome social de Joana. O que acontece é o seguinte: na minha carteira de identidade viria
meu nome de registro, né? E vem também o nome social. Esse nome de registro, em todo o ciclo do sangue, na identificação, por exemplo, do rótulo com as iniciais, vai vir o meu nome de registro. Porém, eu vou ser chamado em todos os momentos, a partir do momento que ele dá o seu nome social no próprio cadastro, na triagem, na sala de coleta, no lanche, em qualquer momento ele tem que ser chamado pelo nome social. Então, no próprio registro do cadastro fica o nome civil e o nome social vai junto e ele passa a ser chamado pelo nome social. Já a mudança de nome, a outra coisa, inicialmente esse nome social era usado por essa mudança também de gênero. Atualmente, esse conceito foi ampliado e o nome social, muitas vezes, sem ter mudança de gênero, a pessoa também quer ser chamada pelo nome social. Então, nós já presenciamos aqui pessoas do sexo feminino, por exemplo, que continuam sendo gênero feminino cis, que tem um nome social, ou porque não gostam do seu nome, o seu sobrenome, ou porque não gostam do seu nome, ou porque o nome de família não lhe agrada, porque tem problemas familiares, e eles querem, então, ser chamados pelo seu nome social. Isso também acontece, já vi acontecer aqui. Em relação à mudança de nome, já é um pouco diferente. A mudança de nome e gênero é feito junto ao registro de nascimento. Então, tem uma série de documentações que você tem que apresentar e depois de apresentação disso, você vai requerer, né, essa mudança. Quando ela ocorre, na carteira de identidade, o número de identidade, né, o número do seu registro, o número do CPF, isso tudo vai permanecer o mesmo, mas muda o seu nome e o gênero na sua carteira de identidade. Então, quando ele chega no momento do cadastro, ele tem o mesmo número da carteira de identidade, o mesmo número do seu registro do CPF, porém o seu nome e o gênero mudam. O que acontece com isso? Já aconteceu aqui, vou citar um exemplo. Por exemplo, se for doador de primeira vez, a gente pode nem saber disso, que aconteceu esse tipo de acontecimento. Se for doador de repetição, em que a gente já tem o seu registro inicial aqui, por exemplo, como masculino, gênero masculino, e ele chega agora com a sua carteira de identidade, com o mesmo número, com o mesmo CPF, e já com outro nome, e ele é agora um gênero feminino trans, ele vai aparecer com outro nome. Eu tenho que fazer essa modificação no cadastro, assim como eu faço quando uma pessoa se casa e muda de nome, ele fica com outro registro. Aconteceu aqui, logo no início, que começou a se falar disso, uma pessoa que compareceu aqui, mostrando sua identidade e vinha um nome masculino. Quando a gente entrou para registrá-lo nessa nova doação, ele tinha um registro anterior com esse número de identidade em que era um nome feminino. Nesse caso específico, era feminino e virou masculino trans. O que aconteceu? Ficou uma situação, não, mas isso está registrado com nome feminino. Não, mas eu não estive aqui. Não sei. Ficou uma discussão, ficou assim um mal-estar ali dentro do cadastro e, no final, não conseguiram atentar ao que era. Chamaram o médico para tentar resolver. O médico também não atentou, porque a pessoa dizia que não, que ele nunca esteve aqui, que o registro, mas o registro do nome do pai, o nome da mãe, era o mesmo, a data de nascimento era a mesma, se perguntou sobre gêmeo, não era gêmeo e tal. E, no final, no dia seguinte, naquele dia eu não estava no hospital, no dia seguinte, me mostraram o caso, eu falei, não, houve mudança aí provavelmente, né, mudança de nome, e ele não quis informar. E como foi resolvido ali? Eu só tenho alguma outra carteira de identidade, por exemplo, ele tinha, quer dizer, da época do primeiro registro aqui ao segundo, ele tinha
Ele tinha se formado, né, era contador, então ele tinha um registro profissional com outra carteira. Então, ele foi registrado com o nome da carteira profissional, com outro nome e tal, e aí resolveu-se o problema. Resolveu-se o problema, mas ele simplesmente se negou a dizer que ele antes era um feminino, era o gênero feminino, e que depois ele ficou masculino trans. Então, isso é um grande problema para a gente, porque a pessoa pode se negar a dizer isso. E isso vai implicar em várias situações que eu vou colocar aqui depois. Por exemplo, no cadastro, o gênero, na definição tradicional, identifica e diferencia os homens e as mulheres, sexo masculino e feminino, e era sinônimo de sexo, gênero e sexo eram sinônimos. Do ponto de vista das ciências sociais e da psicologia, o gênero ou identidade de gênero é entendido como o indivíduo se identifica na sociedade. Pode ser construído e desconstruído, pode ser entendido como algo mutável e não limitado, masculino, feminino ou ambos, diferentemente da classificação das ciências biológicas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ao mesmo tempo, ele pode ter um... Quer dizer, isso aí também permite que hoje ele se sinta com o gênero, por exemplo, ele nasceu, o gênero nascera feminino, ele ficou com o gênero, depois ele se autodenominou gênero masculino trans, mas não quer dizer que ele depois não se sinta de novo feminino ou se sinta binário ou se sinta de outra maneira que a gente vai falar mais à frente. Então, isso são coisas complexas que a gente tem que passar a lidar e tem que tornar isso mais regular, porque a gente não consegue bem entender isso e tem uma certa dificuldade de lidar com isso. Né? Todo mundo ainda acho que tem essa dificuldade ainda de lidar. No cadastro também, como é que a gente tem que classificar isso? O transgênero é o indivíduo cuja identidade ou expressão de gênero é diferente do gênero que foi atribuído ao nascer. Isso já está claro. É incorreto, no entanto, relacionar a identidade de gênero com a orientação sexual. Não tem nada a ver. Eu posso me sentir com o gênero feminino, mas a minha orientação sexual, ser homossexual, bissexual ou heterossexual, não tem nada a ver com a minha identidade de gênero. Existem pessoas transexuais, por exemplo, que podem ser heterossexuais, homossexuais ou bissexuais. Assim como pessoas cisgênero também, que podem ser as suas preferências sexuais. E como a gente vai cadastrar isso? Isso é minha opinião pessoal, eu acho que para nós ficaria bom a gente ter um gênero ao nascer e o gênero de autoidentificação. E por que isso? Quais as implicações disso? As implicações seriam para a gente diferenciar, por exemplo, aquele caso que eu citei, em que a pessoa se negava a dizer que ele, ao nascer, era gênero feminino. Talvez isso ele tivesse mais liberdade para dizer, ao nascer era feminino, depois eu agora sou masculino trans. O tipo de cadastramento que a gente tem que fazer, se é feminino ou masculino cis, se é feminino ou masculino trans, ou se ele é não binário. E o não binário, a gente tem... O não binário envolve vários tipos, que a gente não vai conseguir cadastrar fazer o cadastramento no cadastro. Acho que a gente vai ter que ter essas 3 opções. Não, quer dizer, mais, né? Feminino cis, masculino cis, feminino trans, masculino trans e não binário. E o não binário engloba várias situações, como a gênero, que ele não se considera de nenhum gênero, gênero fluido, que ele pode ser, um período ele se acha feminino, outro período ele se acha masculino, né? Se identifica com o gênero masculino, andrógeno, que ele se identifica com os dois ao mesmo tempo, nulo, que ele não se identifica com nada. Então, são várias situações desse binário que a gente não vai conseguir colocar, ao meu ver, no cadastro, né? Então, são situações também difíceis de resolver. Então, esse gênero não nascer, o gênero de autoidentificado, para mim,
talvez resolveria esse problema. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Tem que saber se isso também não interfere em um problema jurídico, né? Porque também tudo agora é judicializado, então tem que ver também se não interfere. Bom, essas implicações relativas à falha na identificação de gênero, qual vai ser o problema? Por exemplo, se a gente não identifica, por exemplo, que inicialmente, ao nascer, era gênero feminino e teve filhos, e depois ela se identifica como gênero masculino, esse masculino trans, a gente pode perder a informação que ela teve filhos, a gente pode perder a informação que a plasma de doadoras com gestações prévias não são utilizadas para transfusão de plasma, né, que eu esqueci de colocar, e nem doam plaquetas de aféres e evitam o risco de trale. Então, isso a gente perde essa informação. Por isso que talvez seja importante a gente botar aquele adendo ao nascer, qual era o gênero que era ao nascer. Caso haja falha dessa identificação do gênero no cadastro como homem trans, e também ela omita no questionário esse tipo de informação, a restrição para não se transfundir esse plasma pode não ser feita, podendo acrescer risco à transfusão. Isso, eu acredito que seja um problema para todos os serviços de sangue. Bom, e os níveis de hemoglobina? Como a gente trata os níveis de hemoglobina em relação aos homens cis, mulheres cis, homens trans, mulheres trans? Bom, homens cis a gente deixa do mesmo jeito, 3 gramas por decilitro, mulheres cis, 12,5 gramas por decilitro. Homens trans e mulheres trans se considerou 3 gramas por decilitro. Por medida de precaução, mantém-se esses valores de 13 gramas por decilitro. Quer dizer, as mulheres trans ficariam com um valor mais alto do que as mulheres cis, né? Que eram, na verdade, eles, como sexo biológico, seriam homens, né? Agora, os homens trans, que seriam mulheres ao nascer, já adquiriam esse valor mais alto. O intervalo e frequência anual entre as doações. O homem cis, 2 meses, 4 doações ao ano. Mulheres cis, 3 meses, 3 doações ao ano. Esses 12,5 tem que tirar, né? Que eu aproveitei o slide. Homens trans e mulheres trans, a gente, por medida de precaução, mantém intervalo de 3 meses e 3 doações ao ano. Então, ficaria esse o critério geral. A reposição de testosterona e doação de sangue. A portaria de 5 de 2017. Ela diz que o uso de anabolizantes injetáveis sem prescrição médica causa inaptidão temporária de 12 meses a partir da data da última aplicação. Quer dizer, se ela for prescrição médica, não tem não se aplica nenhuma inaptidão. Já na ABB, a ABB autorizou a doação observando os seguintes critérios. Se a reposição da testosterona for por prescrição médica, a doação pode ser mais frequente do que a cada 2 meses, né? Porque o uso de testosterona faz aumentar a hemoglobina, né? E o doador não precisa trazer exames ou atestado médico a cada doação, porque ele já traz no início, ele começa a fazer essas doações, ele traz um encaminhamento, uma receita médica contendo as instruções sobre a frequência de flebotomia e hematócrito e hemoglobina que ele deve chegar, né? Porque normalmente quem usa testosterona, ele faz poliglobulia, né? E muitas vezes precisa ser submetido à sangria. E lá, então, a sangria, em vez de fazer uma sangria terapêutica, ele faz uma doação de sangue. Essa aprovação é concedida sob a condição que somente o concentrado de hemácia poderá ser transfundido. Então, não poderá ser transfundido nem plasma, nem plaquetas, porque a grande concentração de testosterona estará no plasma, né? E não na quantidade de plasma, que é a pequena quantidade de plasma que a hemácia fica diluída, né?
Altas concentrações de testosterona livre em concentrados de hemácia representam risco. Altas concentrações de testosterona livre no doador em concentrados de hemácia representam risco para os pacientes que recebem essas transfusões? Na maioria dos pacientes, não. Há um risco teórico em recém-natos e hepatopatas graves. Os recém-natos, que eles não têm um fígado, né, totalmente funcional, né? E os hepatopatas graves, porque já o seu fígado não funciona adequadamente. A concentração de testosterona livre de 870 picogramas por ml de um doador fornece um concentrado de hemácia de 350 ml em torno de 0,3 microgramas, que corresponde à produção endógena diária. Então, por isso que se acha que o uso de concentrado de hemácia não acresce nenhum risco para o receptor, para o paciente, né, que recebe essa transfusão. Bom, a triagem clínica, dá para tirar esse negócio aqui de cima, essa lista? A triagem clínica que é para situações acrescidas de risco antes do parecer do STF. É a portaria número 158, de 4 de fevereiro de 2016, artigo 64, incisos de 1 a 9. Seriam inaptos por 12 meses, tá bom, a partir da data da exposição nas seguintes situações: ter feito sexo em troca de dinheiro ou drogas, ou seja, respectivos parceiros sexuais; ter feito sexo com um ou mais parceiros desconhecidos ou ocasionais, ou seja, respectivos parceiros sexuais; tenha sido vítima de violência sexual, ou seus respectivos parceiros sexuais; homens que tiveram relações sexuais com outros homens ou suas parceiras sexuais; ter tido relação sexual com pessoa portadora de infecção pelo HIV, hepatite C, hepatite B, ou outra infecção de transmissão sexual e sanguínea; ter ficado encarcerado ou em confinamento obrigatório não domiciliar superior a 72 horas, ou seus respectivos parceiros sexuais; ter feito piercing, tatuagem ou micropigmentação sem condições de avaliação quanto à biossegurança; ser parceiro sexual de pacientes em programa de terapia renal substitutiva e de pacientes com histórico de transfusão de sangue ou hemoderivados; ter tido acidente com material biológico apresentando contato com mucosa e ou pele não íntegra com o referido material; Bom, esses eram os termos, né, para situações acrescidas de risco. E aí, em 11 de 5 de 2020, ação direta de inconstitucionalidade 5543, em que é a decisão do tribunal diz que ela é inconstitucional. E aí, além de tudo aquilo, todos os outros itens foram permitidos, né? Foram deixados, mas foi tirado homens que tiveram relações sexuais com outros homens ou suas parceiras sexuais. Então, foi revogada da RDC 399, foi revogada a RDC 399 de 7/7/20, né? Então, isso passou a não estar mais incluído em nenhuma forma, nem de pergunta, nem de questionário, né? Se a gente tivesse isso incluído, a gente estava indo contra uma lei, né? Que era vigente em todo o território nacional. Então, como é que ficou isso? Essa parte ficou toda, né? Ter tido relação sexual com pessoa portadora de infecção pelo HIV, hepatite C, hepatite B, outras infecções de transmissão sexual continuava igual. Ter ficado encarcerado em confinamento obrigatório não domiciliar superior a 72 horas ou seus respectivos parceiros sexuais. Ter feito piercing, tatuagem ou micropigmentação sem condições de avaliação quanto à biossegurança. Ser parceiro sexual de pacientes em programa de terapia renal substitutiva de pacientes com histórico de transfusão de sangue ou hemoderivados, ter tido acidente com material biológico apresentando contato com mucosa ou pele não íntegra com o referido material.
E aí, o guia número 34 de 2020, versão 1, a Anvisa, né? Ela acrescentou alguns acréscimos de risco para esses critérios. E foram esses os acréscimos. Inaptos por 6 meses a partir da data da exposição das seguintes situações. Ela recomenda, né? Recebeu medicação para profilaxia contra infecção por HIV pós-exposição, PEP, ou pré-exposição, PrEP, a contar da última dose e suas respectivas parcerias sexuais. Chama atenção que, a partir desse momento, não se fala mais em parceiros e parceiras, para que se tire qualquer possibilidade de indicar que está se falando de relações homossexuais. Então, se fala de parcerias. Parcerias, tudo é parcerias. Nada se fala mais em parceiros e parceiras, é parcerias sexuais. Iniciou uma nova relação sexual com uma nova parceria, devendo ser considerado o primeiro contato sexual, o início do período de inaptidão. Teve mais de 3 parcerias sexuais nos últimos 3 meses. Isso tornaria inapto por 6 meses a partir da data da exposição, né? Inapto por 12 meses. Ter feito sexo com mais de uma parceria simultânea ou suas respectivas parcerias sexuais nos últimos 12 meses. Então, aqui seriam você ter sexo conjunto com mais de uma parceria sexual. Então, seriam mais de 2 ou 3 parcerias sexuais, ou mais, né? Inaptidão definitiva, ao mesmo tempo. Inaptidão definitiva. Recebeu terapia antirretroviral para tratamento de infecção pelo HIV. Então, essa é uma pergunta que tem que ser colocada. Você está recebendo tratamento retroviral para tratamento de infecção pelo HIV? Tem que botar pelo HIV, porque a pessoa pode estar recebendo para herpes, por exemplo. Então, tem que botar terapia antirretroviral para tratamento de infecção pelo HIV. Agora, que é inapto definitivo. Profilaxia pré-exposição ao HIV. É importante essa pergunta estar no questionário, porque o PrEP é um novo método de prevenção à infecção pelo HIV. E, pelo que a gente vem notando, quem trabalha com doador está se tornando de uso, não digo frequente, mas de um uso mais regular. A gente tem visto com mais frequência nos doadores. Normalmente é um comprimido ao dia, são 2 drogas combinadas. Ele tem que ser utilizado diariamente. É importante também dizer que o seu efeito só começa a atuar depois de 7 dias de uso diário, né? Para relações anais e 21 dias para a relação vaginal. Então, por exemplo, se a pessoa diz, eu comecei a tomar o PrEP ontem, e ela está tendo relações de risco, isso não tem efeito. Também, eu acho que também tem um perigo da pessoa, como já conversei com alguns doadores, em que eles dizem, não, mas eu estou tomando, não tem risco nenhum. Então, eles nem consideram que estão com risco, estão tomando PrEP. Porque eles estão fazendo isso, eles se expõem, mas eles acham que estão tomando PrEP, não tem problema nenhum. Então, eles se expõem a risco, mas estão tomando PrEP. Essa droga ela não pode ser prescrita universalmente, todo mundo vai tomar PrEP. Então, porque, não, eu sou muito preocupada, então eu quero tomar PrEP porque eu não quero ter nenhuma chance de pegar HIV.
não é bem assim. Ela tem algumas indicações, né, formais. Seriam para gays, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores ou trabalhadoras do sexo. Frequentemente, deixa de usar camisinha em suas relações sexuais, tanto faz relações anais como vaginais. Tem relações sexuais sem camisinha com alguém que seja HIV positivo e que não se trate. A gente acha meio absurdo hoje alguém fazer esse tipo de ter esse tipo de comportamento, mas existe. Faz uso frequente de PEP, se expõe ao risco e toma depois o PEP, né, a medicação pós-exposição. Então, sempre está tomando a medicação pós-exposição e apresenta episódios frequentes de IST, por exemplo. Está sempre se contaminando com sífilis, então ele está sempre se pondo em risco e não está fazendo nenhum tipo de profilaxia, né? Então, essas seriam as indicações do PrEP. E do PEP, que eu acabei não colocando aqui, seriam o quê? São pessoas que, por exemplo, sofreram estupro. Então, elas têm que fazer a medicação. Pessoas que foram submetidas a trabalhadores, né, da área de saúde, ou que se submeteram a perfurações, a pérfuro cortantes com possíveis contaminações por agulhas, qualquer coisa desse tipo, né? E pessoas também que, por exemplo, não usaram camisinhas em relações casuais, e aí tomam o PEP, né, para evitar a contaminação. Coloquei aqui a janela imunológica para o HIV, porque a gente, falando sobre a contaminação da janela sobre HIV, a gente já pode notar que a gente poderia ser flexibilizar um pouco o tempo, né, de inaptidão para algumas coisas que a gente tem. Porque o nosso problema na triagem é o seguinte: se a gente tem um problema que a gente precisa do sangue, a gente sabe que o número de doadores que a gente tem normalmente não é o necessário para a nossa demanda. A gente sabe realmente que a gente tem uso inadequado, muitas vezes com desperdício de sangue, né? Principalmente em situações de anemia crônica. Falta realmente nas emergências hemorrágicas. Muitas vezes falta porque a gente não tem estoque suficiente para isso, então tem que desviar o estoque para atender as emergências. A gente tira do estoque das cirurgias eletivas ou de outras situações desse tipo. Então, há um desperdício. A gente teria que usar esse sangue com mais critérios, sangue de modo geral, ter mais critérios nesse uso. Mas a gente sabe também que a gente precisa também selecionar melhor os doadores. Por exemplo, em relação à triagem clínica, por exemplo, a gente vê que quando entram pessoas novas no serviço, a triagem, se a gente for analisar a inaptidão dessa pessoa nova que foi treinada, ela é mais alta do que as pessoas que já estão treinadas e que já atuam na área há mais tempo. Isso é perfeitamente plausível. Por quê? Porque elas ainda não têm a experiência das pessoas que já estão há mais tempo trabalhando nessa área, e o medo de deixar passar alguma pessoa que poderá trazer risco ao receptor é grande. Então, elas vão ser muito rígidas em relação aos critérios de triagem clínica. Mesmo, não estou dizendo que os outros não tenham, nem atuem obedecendo os critérios clínicos, mas elas vão ser excessivamente criteriosas. Por quê? Porque elas vão ter medo disso. E é muito mais fácil inaptar do que aptar, porque quando eu inapto,
eu fico meio tranquila, né? Em relação a eu não transmiti nada, né? Mas só que falta sangue, né? A consequência eu não vejo, mas falta sangue nos serviços. Então, é difícil esse julgamento. E a gente precisa ver na legislação o que está com períodos que são períodos muito longos. Por exemplo, quando eu mostro essa janela imunológica de HIV, em que o dia 0 seria a contaminação, que entre o dia 7 e o dia 14 eu tenho a viremia, que essa viremia é em torno do 17 ao 14 dias, e que aí, no caso, se eu tenho viremia, eu já poderia, né? Talvez não, detectar com os testes de biologia molecular. No dia 16, normalmente já aparece o antígeno P24, então eu já pego na sorologia. A soroconversão ocorre entre o 17º e o 21º dia, e que no dia 28, entre o 20º e o 28º dia, 98% das pessoas apresentam anticorpos até o 28º dia, e que no dia 90, 99,97% das pessoas apresentam anticorpos. Eu quero dizer que 3 meses já é um período bem seguro para que eu tenha segurança de liberar algumas situações, como, por exemplo, tatuagem. 3 meses já me daria segurança para liberar tatuagem. Como muitos países já fizeram isso. Os Estados Unidos, por exemplo, libera tatuagem logo em seguida, desde que não seja passado o perigo de infecção, né? Infecção de pele ou qualquer coisa desse tipo. Então, a gente não precisaria ter uns períodos tão longos de 6 meses, um ano para lugares, como aqui no Brasil, 6 meses se for em local com estabelecimento com licença, né? Ou então 12 meses se for local que eu não possa comprovar a licença. Então, esses critérios já podem, talvez, já deveriam ter sido mudados, porque a gente já aproveitaria muito mais pessoas, até porque uma grande parte da população faz tatuagem hoje em dia. Então, esses critérios teriam que ser mudados para que a gente tivesse menos inaptidões e outras situações também. Então, as reflexões que a gente tem que fazer agora é o seguinte: nas últimas décadas, a sociedade adquiriu hábitos totalmente diferentes. Como a gente vai enfrentar isso na triagem? Porque a gente também tem mitos, né? Nós tivemos um tipo vivemos numa outra época, né? Dependendo da nossa idade, a gente tem hábitos sociais que a gente admite que seriam de menor risco ou não. Então, a gente tem que, às vezes, mudar o nosso paradigma mesmo em relação a isso. A gente tem que flexibilizar essas inaptidões, mas sempre olhando os trabalhos, né, científicos, de forma que essas mudanças sejam acompanhadas, né, de comprovação científica e que não tragam maior risco para os receptores. Aqui eu já citei a janela imunológica para o HIV, não vou repetir aqui, e a gente, então, pode flexibilizar essa parte de tatuagem, de endoscopia. Então, eu acho que isso é uma questão, a gente tem que refletir sobre isso, porque a sociedade está mudando e a gente tem que acompanhar essa evolução, e os trabalhos que estão sendo feitos estão verificando essas mudanças da sociedade, como isso tem implicações na triagem clínica e se realmente estão gerando risco, não estão, o que gera mais risco, o que não gera. Por exemplo, no Canadá, eles tiraram essa parte, o que eles viram um trabalho bastante robusto era que o que realmente
dava grande risco, por exemplo, eram situações de contatos ocasionais, né? E também o tipo de relação que se tinha. A relação anal, por exemplo, aumentava o risco. Então, foi uma pergunta que foi introduzida no questionário deles. E assim por diante, a gente tem que ir vendo os artigos, aproveitando esses artigos e essa base científica que a gente tem para melhorar no sentido de verificar realmente o que tem risco, realmente, e poder mudar a legislação para que a gente possa aproveitar algumas situações que não acrescem risco para o receptor.